Começou ontem no Supremo Tribunal Federal o julgamento relativo à restrição das hipóteses de foro por prerrogativa de função nos casos penais. Até o momento, apenas o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, seguiu o mesmo entendimento do relator. O julgamento vai ser retomado hoje. Combater a impunidade significa, por outra vertente, defender o ideal republicano e o direito fundamental à segurança. Outro princípio de fundamental importância é ressaltado quando se restringe a prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, o duplo grau de jurisdição. Tenho absoluta certeza, se não houver mudanças de paradigma nesse julgamento de hoje, não tenho dúvida de que o Supremo em breve retornará ao tema, mas aí não mais por razões principiológicas, mas por imperativo prático. O aumento exponencial de demandas criminais irá inviabilizar o regular funcionamento da Corte em breve espaço de tempo. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que a atual regra do foro privilegiado não funciona. Ele destacou que atualmente só no Supremo existem mais de 800 autoridades com foro. Segundo levantamentos, o foro por prerrogativa atinge 37 mil autoridades no país. Só no Supremo Tribunal Federal são processados e julgados em tese mais de 800 agentes, que incluem o presidente da República, o vice-presidente, 513 deputados federais, 81 senadores, os atuais 31 ministros de Estado e ainda os 3 comandantes militares, os 90 ministros de tribunais superiores, 9 membros do Tribunal de Contas da União e 138 chefes de missão diplomática de caráter permanente. Além disso, há mais de 30 mil detentores de foro por prerrogativa nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça. Para o ministro, é preciso limitar o foro privilegiado. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Essa é a primeira proposição. E a segunda, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, se a restrição sugerida por ele for aprovada, permanecerão no Supremo menos de 10% dos casos criminais que atualmente tramitam na Corte. O julgamento vai ser retomado nesta quinta-feira com os votos dos demais ministros. Ainda durante a sessão, o plenário decidiu manter a suspensão da mineração onça-puma, que explora níquel no Pará. De acordo com os índios da etnia Xicrim, que vivem no local, as atividades da mineradora Vale contaminaram o rio Cateté, matando peixes e causando doenças de pele na comunidade indígena. O plenário manteve decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, que determinou ainda que a mineradora pague R$1 milhão por mês aos índios. Diante das plausíveis alegações de danos à comunidade indígena, que essa matéria volte lá para baixo, onde se vai discutir se há danos ou não e se é possível retomar a atividade. Não cabe a nós aqui. Portanto, por enquanto, estou mantendo suspensa a atividade. E estou determinando, seja por convencimento pessoal, seja porque já é expirado o prazo de 120 dias fixado pelo ministro Lewandowski, que se restabeleçam os pagamentos de R$1 milhão
por mês. Contaminação das águas do rio Cateté com metais pesados, o que afeta o principal recurso hídrico das aldeias. Enfermidades ocasionadas pelo consumo de água contaminada e aumento anormal de casos de malformação fetal e deficiências congênitas em recém-nascidos das aldeias indígenas. O ministro Gilmar Mendes se mostrou preocupado com os efeitos da decisão. A atividade vai se encerrar e com isso também vai perder a razão o pagamento das assistentes. Certamente os índios voltarão aqui ou aos tribunais para pedir que a atividade se prossiga. Não sei se o tribunal está atento para o fato de que, de fato, a atividade vai se encerrar, a atividade de mineração. E com isso também vai cessar a razão para o pagamento. A ministra Carmen Lúcia explicou que agora o processo voltará para o TRF1. Nós estamos devolvendo a matéria ao Tribunal Regional Federal. E isso vai ser discutido lá. Nós apenas tínhamos suspendido a decisão deles. Então, agora, devolvendo-se ao Tribunal Regional Federal, esta matéria, se vai continuar ou não a atividade, e esses recursos vão ser julgados lá, porque eles estavam congelados processualmente pela suspensão de liminar. Então, agora não haverá nenhuma decisão que não seja do próprio Tribunal Regional Federal. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre essa sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal. Karina, justamente neste dia, em que se discutiu essa questão da prerrogativa de foro no Supremo, foi aprovada no Senado uma PEC que altera a prerrogativa de foro, né? Exatamente, que restringe, não da forma como o ministro Luiz Roberto Barroso propôs no seu voto e no julgamento que deve ser retomado hoje, mas restringindo bastante essas autoridades e cargos que poderiam ter uma diferenciação na competência do juiz, para a definição de qual juízo seria competente para processar e julgar aquelas pessoas detentoras de determinados cargos previstos na Constituição. Há uma redução drástica nessa PEC, no texto que foi aprovado no Senado da República, mas ainda não é o suficiente para se alterar a Constituição. Porque agora segue para a Câmara dos Deputados, para que haja uma votação em 2 turnos e necessário uma aprovação de pelo menos 60% em cada um dos turnos, para que essa PEC seja promulgada e efetivamente passe a valer, modificando essa prerrogativa de foro, reduzindo, portanto, essas autoridades ou esses cargos que teriam esse juiz natural diferenciado das pessoas comuns. É disso que se trata. Essa grande discussão gira em torno de qual é o juiz que pode processar e julgar criminalmente determinadas autoridades ou pessoas que ocupam determinados cargos previstos na Constituição. E a nossa Constituição prevê uma série de prerrogativas de foro em razão da função. Se é prefeito e comete algum crime, ele deverá ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça em segunda instância. Se é o governador, é o STJ. Se é um parlamentar federal, um senador da República, um deputado federal, é o Supremo Tribunal Federal, sempre envolvendo matérias criminais, que fique bem claro essa discussão da prerrogativa em razão da função. E a preocupação ontem do ministro Luiz Roberto Barroso, que trouxe uma questão de ordem, uma ação penal envolvendo um ex-deputado federal que tem o seu processo aqui no Supremo, não obstante ele seja hoje o prefeito do município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e a discussão é justamente para se buscar definir nessa questão de ordem uma nova jurisprudência, uma nova interpretação da Constituição até que ela seja modificada. Há uma coincidência nessa aprovação da PEC no Senado com essa decisão do Supremo, mas coincidência ou não, está pautado para hoje a retomada desse julgamento a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E ele propõe o seguinte: para preservar o valor que a Constituição pretende dar e a proteção ao exercício desse mandato e desse cargo, ele propõe que vamos dizer assim, durante o cargo, quando o crime acontecer durante o exercício do mandato ou durante o momento em que ele está ocupando aquele cargo, vai haver a prerrogativa de foro, desde que o crime tenha a ver com as suas funções e que esteja relacionado ao cargo. Não sendo isso, não haveria essa prerrogativa de foro em razão da função. E ainda ele propõe uma segunda tese.
Quando o juiz finalizada a instrução processual penal, já colhidas as provas, o processo já está aparelhado para ser sentenciado, uma vez publicada o despacho para que as partes apresentem alegações finais, ainda que houvesse uma diplomação, vamos dizer assim, desse réu em um cargo que teria um outro juiz para processá-lo e julgá-lo, aquele primeiro juiz ficaria prevento, ou seja, aquele juiz ou aquele juízo que finalizou a instrução processual ficaria competente para processar e julgar. E é justamente esse o caso concreto que o ministro traz em questão de ordem ao plenário. Esse ex-deputado, que hoje é prefeito do município de Cabo Frio, a ação penal começou lá na primeira instância, numa acusação de compra de votos e houve a finalização da instrução processual ali. Mas depois ele se torna deputado federal, que era suplente de Eduardo Cunha, o processo vem para o Supremo Tribunal Federal. Deixa de ser suplente, aí o processo volta para a primeira instância. Quando ele volta definitivamente a ser, com o afastamento de Eduardo Cunha, ele volta a ser deputado, o processo sobe. Então, o ministro Marco Aurélio, até ontem na sessão, ele dizia que tem que se acabar com esse elevador processual, porque o processo ele pode começar na primeira instância e ter que vir para o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, em razão dessa prerrogativa, por ele ter se diplomado deputado federal, e o juiz natural para o deputado é a Suprema Corte. Deixa o cargo, volta a ser uma pessoa comum e o processo desce. Então, para não desacreditar ou retardar e afetar essa credibilidade do processo penal, o ministro Luiz Roberto Barroso traz em seu voto essa proposta de uma interpretação restritiva da aplicação dessa prerrogativa de foro em razão da função, da forma como existe hoje na Constituição. Havendo uma aprovação dessa PEC, a gente tem que ver depois como fica. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até.